Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conectados. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais e aqui nós vamos falar em apenas um episódio. Nós temos um convidado super especial que já está aqui com a gente, o Jonathan Gadelha. E já faz um tempo que a gente não se fala, né? A gente está com muita saudade de vocês. E para quem estranhou a nossa ausência, nós tivemos o culto de adolescentes, o primeiro culto de adolescentes, no segundo sábado do mês. E por conta disso, ficou a nossa agenda muito lotada e aí a gente teve alguns contratempos para trabalhar essa temática. Mas, graças a Deus, hoje a gente conseguiu trazer o nosso convidado. A gente está muito feliz, muito empolgado, porque esse é um tema muito importante que eu também estou muito curioso para aprender junto com vocês aqui. Eu creio que eu vou aprender muita coisa aqui. Então, fica com a gente, cola com a gente, compartilha, curte, chama todos os seus amigos aí, sua família, para você aprender um pouco mais desse tema muito importante para a igreja. Amém? E agora, gostaria de convidar aqui o Jonathan, já para se apresentar. Fale mais um pouco sobre você, Jonathan. Olá, Amanda. Olá, Lucas. Prazer imenso estar aqui juntamente com vocês. Me chamo Jonathan Gadelha, conforme já fui apresentado, né? Tenho 29 anos. Atualmente estou trabalhando na liderança da juventude ali na AD Maracanaú. E sou casado com a linda Juliette, papai do lindo Caleb. E eu quero dizer da minha alegria imensa estar participando aqui desse projeto incrível juntamente com vocês. Eu tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado. Amém, amém. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Jonathan. Conheço o Jonathan há alguns anos atrás, né? Nós fizemos uma escola missionária. Eu já já ouvia falar bastante, né? Conhecia de ouvir falar. Ai, gente. Corta essa página. Não, a gente vai nessa. Voltando. Então, na verdade, já tinha ouvido, né, o Jonathan falar sobre a temática, né, dons espirituais, e por isso nós trouxemos hoje aqui, para a gente ser abençoado com essa palavra. Amém. Assim, fala para a gente como é que foi essa que você descobriu, vamos dizer assim, que tinha os dons que você tem hoje, e como é que você resolveu começar também a falar para outras pessoas a respeito dessa temática, né, sobre dons espirituais. Porque, com certeza, você já conhece os seus dons e agora também você está trazendo, né, explanando para outras pessoas a importância de também elas identificarem os seus dons espirituais. Então, fala para a gente como é que foi isso, né, essa descoberta dos teus dons e como é que está sendo isso também de transmitir, né, de ajudar jovens, pessoas que ainda não conheceram os seus dons e como é que está sendo essa jornada para você? Bom, minha primeira experiência com dom espiritual eu tinha 9 anos de idade. Né? Não tinha maturidade suficiente para saber o que era, como acontecia, coisa do tipo. Mas aos 9 anos estava acontecendo o culto de domingo na minha igreja local e do lado a gente fazia o culto das crianças, era o momento da pregação. O fogo desceu lá e o fogo desceu também no salão onde ficavam as crianças. Eu me recordo que o culto encerrou lá. E nós ainda tínhamos muitas crianças batizadas com o Espírito Santo, né, onde eu estava. E eu estava no meio do negócio também. Essa foi a minha primeira experiência, né, com o batismo com o Espírito Santo. Aos 9 anos? Aos 9 anos de idade. Nunca pedi assim, Deus me deu o dom, algo específico. Uhum. Algo que eu constantemente pedi a Deus, isso começou na minha adolescência, foi sabedoria e entendimento da palavra de Deus, né? Nunca pensei em ministrar, sair ministrando, coisa do tipo, mas eu não sei o critério que Deus utiliza para nos abençoar com esses dons e nos dar esse presente, né? Ele olhou para mim, decidiu me abençoar e pela graça de Deus aí estamos andando, estamos aprendendo, estamos seguindo. Mas aos 9 anos tive essa experiência com o batismo com o Espírito Santo e a partir dos 14 anos comecei a ministrar a palavra de Deus. Nunca pedi para ser o ministrante, mas ao me derem a primeira oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para ministrar para as bananeiras no quintal da minha casa, né? Eu fiquei nervoso, porque nunca tinha pregado, nunca tinha ministrado, mas ainda me lembro da referência, Ezequiel capítulo 36, isso faz 15 anos, Ezequiel capítulo 36, né? E ele tirará o coração de pedra da vossa carne e vos dará um coração de carne, ainda adolescente. Isso para as bananeiras. Para as bananeiras. Quando o vento batia, elas balançavam, eu achava que era o glória a Deus, o aleluia. Ô, glória.
Glória a Deus. Olha só, então, se você tem uma bananeira aí no quintal da sua casa, não sei, né? Algum tipo. Às vezes você não tem uma bananeira, mas tem outra árvore aí. Vai ensaiando aí, vai trabalhando, né? Exatamente. Assim, aquilo que Deus já está colocando no teu coração. E é importante isso, né? Você. É no ensaio, né? Às vezes é errando que você às vezes acaba se descobrindo, né? Quando o pregador ele vai ministrar uma mensagem, ele teve toda uma preparação, né? Não foi algo assim que ele simplesmente entrou ali, eu vou lá no púlpito e simplesmente vai descer o Espírito Santo sobre mim e pronto, e eu vou pregar. Não, tem uma preparação. Então, isso que você mostra, né? Que você já estava exercitando esse dom, né? A descoberta do dom também vai na questão do exercitar, né? Exatamente. Exatamente. Eu fiquei nervoso, né, a princípio, porque nunca tinha pego no microfone para ministrar. Só que vendo os pastores, vendo os irmãos, já sabia mais ou menos o jeitinho que falava, coisa do tipo. Então, eu não fui treinar na frente do espelho, mas tinha bananeira no quintal lá de casa. E numa tarde lá, decidi pregar para as bananeiras. Isso foi criando gosto, né? Não foi algo assim que eu não queria e Deus insistiu, não, você vai ser. Mas parece que ele sabe aquilo que a gente vai servir, para aquilo que a gente vai servir na igreja, né? Nunca pensei em ministrar, porém Deus um dia me deu a oportunidade e eu acabei ministrando primeiramente para as bananeiras, mas aquilo foi criando gosto dentro de mim. Aquilo começou a crescer dentro de mim um desejo de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. Então, depois da primeira ministração, aquilo ali já fazia parte, como se fosse parte da minha vida. Eu não me via longe daquilo mais, né? Aquilo já fazia parte da minha vida. Muito bacana, muito bacana. Amém. E, Jonathan, existe uma diferença, né, entre dons espirituais, né, e frutos do Espírito, né? Muitos cristãos, eles até confundem, né, essas características. Fala um pouco para a gente a diferença entre dons espirituais e frutos do Espírito. A Bíblia vai estar dizendo que os dons espirituais, eles são irrevogáveis, né? Deus, ele não os toma de volta, né? A diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito, conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai estar descrevendo os dons espirituais, nós vemos que há uma diferença grande no que diz respeito a Gálatas capítulo 5. Em que sentido? Dons espirituais é uma dádiva, é um presente dado por Deus, né? Não é algo que você nasce com ele, não é um talento, não é uma habilidade que você já tem, mas é uma dádiva, um presente dado por Deus. O fruto do Espírito é uma consequência da sua salvação, de que você é um filho de Deus, que você está salvo em Cristo Jesus. No Novo Testamento, nos Evangelhos, vai estar dizendo justamente sobre isso. Olha, pelas árvores, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Sim. Né? Então, o que nós vemos? Aquele que tem um dom espiritual, é aquele que recebeu um presente de Deus. Lembrando aqui também que dom espiritual não mede a espiritualidade de ninguém, não mede que alguém é mais santo do que outra pessoa, mas só significa que Deus, por si só, decidiu presentear alguém com aquele dom, presentear alguém com essa dádiva. Já os frutos do Espírito é aquilo que revela que você é um filho de Deus, um salvo em Cristo Jesus. Sim, é muito interessante porque se a gente ler todo o texto esse de Gálatas, ele vai falar tanto como a gente pode identificar as características daquelas pessoas que não são salvas, que ainda não foram alcançadas, e daquelas pessoas que estão vivendo na luz. E é por isso que ele vai colocar os 9 gumos, né, que a gente chama, né, ali do fruto do Espírito. Na verdade, é o fruto, né? A gente às vezes acaba dizendo que é os frutos, mas na verdade é o fruto. E aí, esse texto, ele ajuda muito a gente ter como referência para saber em que caminho eu estou, né? Será que eu estou vivendo como realmente um salvo? Ou será que eu estou vivendo como alguém que ainda não foi alcançado? Porque eu não tenho demonstrado aquilo que deveria estar sendo demonstrado na minha vida. Se o Espírito Santo está dentro de mim, por que eu ainda não tenho domínio próprio? Por que eu ainda sou uma pessoa tão malvada e ainda desejo o mal das pessoas, né? Ajuda muito a gente se espelhar, né? A gente ter como referência e ver, cara, eu acho que ainda falta muita coisa mudar dentro de mim, né? E a gente pedir também essa transformação do Espírito Santo dentro de nós, né? Tu falou algo muito interessante, porque na igreja de Coríntios,
Corinto, quando o apóstolo Paulo está pregando, está falando sobre dons espirituais, ele diz que a igreja tinha muitos dons, porém ela não sabia como utilizar. A igreja não apenas tinha muitos dons, mas a igreja também ela vivia em divisão, imoralidade sexual e muita inveja. Aí a pergunta que vem na nossa cabeça é: como pode uma igreja ter muitos dons espirituais e ainda assim ser nomeada pelo apóstolo Paulo como se fosse uma igreja carnal, né? Aí entra também a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor para com nossas vidas. Eu olhar para mim mesmo, saber se eu estou fazendo a coisa certa, andando pelo caminho correto, andando pelo caminho certo, aí vai definir quem eu sou de verdade na igreja, que eu sou de verdade diante do povo de Deus. Se eu estou mostrando para o mundo, para o povo de Deus, o fruto do Espírito, eu só estou, infelizmente, vivendo uma vida que não está em acordo com a palavra do Senhor. Amém, amém. Jonathan, você pode identificar no Antigo Testamento passagens, assim, textos que podem referenciar as manifestações dos dons do Espírito no Antigo Testamento? Já existia no Antigo Testamento as manifestações dos dons do Espírito? Ou é algo só do Novo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava completamente diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo habitando na vida do seu povo, na vida do povo de Deus. Já no Antigo Testamento, ele tinha uma certa peculiaridade. Ele habitava em pessoas específicas. Ele não usava todas as pessoas. Mais especificamente, os reis, os sacerdotes e os profetas. Eram pessoas que Deus falava com eles, eles transmitiam a mensagem do Senhor ao povo. No Antigo Testamento, nós vemos inúmeros exemplos de milagres de Deus, operação de maravilhas, curas divinas, fé. Dentre algumas, pode-se até já definir aqui alguns dons espirituais, como os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento do Espírito. Da palavra de sabedoria, nós vemos o caso de José, que era um homem que discernia os sonhos, porém também nós vemos um exemplo bem grande disso, que ele dá um caminho de saída, um caminho de escape, A palavra de sabedoria nesse caso seria o quê? Não apenas discernir os sonhos das pessoas, mas também lhe mostrar uma solução, lhe mostrar uma saída, lhe mostrar um escape. No caso de Moisés também, diante do Mar Vermelho, quando ele menos espera, o Mar Vermelho se abre em duas partes e o povo atravessa a pés enxutos. Isso é um milagre de Deus, que nós, humanos, não podemos fazer. Somente o Senhor, entre outros milagres, outros exemplos de fé que nós temos nas Escrituras, no Antigo Testamento, que pode definir como dons espirituais. Deus levantou homens e mulheres no Antigo Testamento. Não foram todas as pessoas que tiveram esse prazer que hoje nós temos, Quando o profeta Joel, ele fala isso em Joel capítulo 2, versículo 28, que nós iríamos receber o Espírito Santo sobre toda a carne, mas os reis, os sacerdotes, os profetas e outros também recebiam a mensagem de Deus, transmitiam para o povo, fazendo assim com que o povo andasse no caminho de retidão, fazendo com que o povo andasse no caminho do Senhor. Muito bom, Jonathan. E a gente percebe que no Antigo Testamento, muitos homens são levantados, para desempenhar um dom específico, E até muitos cristãos também ainda pensam: será que o dom ele é dado por mérito ou por graça? Então, existe às vezes esse questionamento: por que o irmão tem esse dom e eu não tenho esse dom? O irmão, acho que o irmão é melhor do que eu sou, porque o irmão louva, o irmão prega. Então, assim, a gente ainda se fala muito isso na igreja, porque os dons, eles são entregues a irmãos, a membros, porque a palavra de Deus fala que o corpo, ele está unido, Então, se um tem um dom de profetizar, o outro tem um dom de falar em línguas. Então, assim, o corpo, ele está junto para desenvolver, para exercer a função dele na igreja, Exatamente. O dom espiritual é justamente isso. São habilidades dadas pelo Espírito Santo de Deus, a fim de, não apenas para edificação pessoal, mas a edificação do corpo de Cristo, Isso são os dons espirituais. Não tem nada a ver com algo da própria pessoa, Olha, eu recebi um dom e agora eu vou usar a bel prazer para que eu possa, obter algum tipo de vantagem ou ter algum tipo de destaque na sociedade ou entre os meus colegas. Não tem nada a ver com isso, então. Lucas, não tem nada a ver, porém acontece. Acontece, Tanto da própria pessoa que adquire o dom, usar esse dom para o bem próprio,
como também a igreja, infelizmente, acaba exaltando demais as pessoas que têm esse dom, fazendo com que se tornem ídolos, né? Ídolos gospel, esse tipo de coisa. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, nós vemos Jesus falando justamente sobre isso. Era um povo que expulsavam demônios, curavam enfermos, operavam maravilhas, mas naquele grande dia o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, um dom, ele não é para elitizar nenhum tipo de cristão. Não é para lhe tornar melhor do que eu. Exatamente. Não é para lhe dizer: não, eu prego, eu sou melhor do que aquele irmão que é professor da escola dominical, somente ensina. Não, porque aqui eu tenho um dom de cura, eu sou melhor do que o que profetiza. Não, não é isso. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja. Nós devemos ter a certeza absoluta de que Deus, além dele não gostar disso, ele reprova de uma forma bem contundente tudo isso. Ao nós olharmos para alguém e fazemos desse alguém um super-homem, né? Um super-herói, porque ele contém ali não algo que é dele, mas é algo que é de Deus, é algo para ser usado para a edificação dele e a edificação do corpo de Cristo. Bom, eu lembro agora de Balaão, né, que ele estava utilizando o dom dele, né, assim, de uma forma assim, a prejudicar o próprio povo de Deus, né? E aí Deus vai se manifestar para Balaão e olha, você está completamente errado, cara. Ou seja, é possível você ter o dom, mas você estar exercendo completamente diferente daquilo que Deus queria que você usasse. E é isso que vai acontecer com essas pessoas, né, no final das contas, que vão chegar diante de Deus achando que porque fizeram grandes coisas, elas estavam no centro da vontade de Deus, estavam fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não, né? Elas apenas utilizam até de uma forma robótica. Eu acho até que é um perigo, às vezes, quando a gente acaba exercendo o ministério sem estar se relacionando com Deus, porque existe esse perigo, né? De às vezes a gente entrar até num ativismo religioso e fazer as coisas no automático, achando que Deus quer aquilo e às vezes Deus nem quer, não é isso? Exatamente, a gente precisa ter um cuidado absurdo com aquilo que não nos pertence, aquilo que foi dado a Deus por nós, né? Hoje, infelizmente, as pessoas não transmitem a mensagem de Deus, mas às vezes acabam transmitindo simplesmente um desejo pessoal sobre a vida das pessoas, né? Como no caso de um dom de profecia, né? Que alguém transmitir a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus, aquilo de uma forma exata que Deus está falando, e não aquilo que eu desejo para a sua vida, aquilo que eu sonho para a sua vida, não tem nada a ver. Então, toda palavra sem que antes venha o assim diz o Senhor, ou que não esteja em harmonia ou acordo com a palavra de Deus, precisa completamente ser descartado, né? Não precisamos acreditar nisso, não precisamos colocar fé nisso, porque devemos ter certeza de 3 coisas: ou Deus está falando, ou é o irmão que está falando apenas, ou é o diabo que está falando através da vida. Se eu não me engano, foi a revista do trimestre passado, a revista da EBD falou sobre os dons, exatamente, a questão, né? Exatamente. Eu lembrei agora. Você falou aí. Exatamente. Verdade. E, Jonathan, e no Novo Testamento, né? Nós sabemos que no livro de Atos a gente já começa a perceber grandes manifestações, né, do Espírito Santo na igreja. Como aconteceu no Novo Testamento tudo isso? No Antigo Testamento, como eu já citei Joel 2:28, né, quando o profeta Joel ele diz: olha, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, nós vemos no dia do Pentecostes o derramamento Sim. do Espírito Santo de Deus. A grande manifestação. Descendo sobre toda a carne, foram vistas por eles línguas repartidas como aquele fogo, pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa não era apenas para aquele povo, tanto que Pedro vai estar dizendo depois: olha, essa promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos quanto o Senhor chamar. Sim. Então, eles experimentaram o derramamento do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na igreja por meio dos dons espirituais, e nós, pela graça de Deus, também podemos experimentar, podemos sentir essa graça, como também a manifestação do Espírito Santo de Deus através dos dons espirituais na igreja, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, que é a lista que é muito utilizada, cerca dos 9 dons, alguns estudiosos separam em 3 categorias, né? Os dons de revelação, os dons de elocução e os dons de poder.
né? Ele, de uma forma bem clara, nos motiva a estar buscando esses dons, nos motiva a estar orando para que Deus distribua esses dons através da igreja. Então, nós devemos não viver uma vida amarrada, presa, como se fosse um nó na presença do Senhor, ou engessando a ação do Espírito Santo, né? Mas ele tem liberdade em nosso meio, assim como teve no Antigo Testamento, na era dos apóstolos, ele também tem total liberdade nas nossas vidas, no meio da igreja, nos nossos dias de hoje. Amém, amém. Você até tocou na questão das categorias dos dons, né? Tem os dons de poder, os dons de elocução, né? E eu queria que você falasse um pouco, o que são dons de poder? Dons de poder. Os dons de poder, eles são divididos em 3 dons, né? Que aí em 1 Coríntios capítulo 12 nós vamos ver, que são os dons de cura, o dom da fé e o dom de operação de maravilhas, né? São esses 3 tipos, são esses 3 dons que são definidos aí pelo apóstolo Paulo, e nós separamos como os dons de poder. Por que poder? Porque são dons que manifestam a ação do Espírito Santo de Deus, tanto, digo, de uma forma pessoal, na vida de um cristão, como também faz com que as pessoas de fora vejam a manifestação de Deus, seja através da natureza, através de algum evento que não se é visto com normalidade no nosso meio acontecer. Então, é Deus manifestando o seu poder através da igreja por meio dos dons espirituais. Amém, amém. E aí, tem também os dons de elocução. Você pode falar também um pouco sobre os dons de elocução? Bom, acho que eu devo explicar os dons de poder. Sim. Bom, quando nós falamos de fé, em Hebreus, capítulo 11, nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Sim. Porém, na Bíblia nós encontramos 2 tipos de fé. A fé salvífica, que é a fé que nós recebemos por meio do novo nascimento, ao crermos no unigênito Filho de Deus. E tem a fé que é o dom, que é aquele que acreditar no impossível e ver coisas extraordinárias acontecendo. O próprio Cristo disse, olha, se vocês tiverem fé e dizer para esse monte, lança-te ao mar, isso poderá acontecer. Então, a fé salvífica, o dom fé, diferente da fé salvífica, que é aquilo que eu creio por meio da palavra para ter salvação, a fé chamada dom é aquilo que me faz crer no impossível. Não apenas crer, mas também realizar aquilo que eu, ser humano, na minha natureza, não sou capaz de realizar, não sou capaz de fazer. Isso é o dom da fé. Como nós vemos também o dom de cura, que é o dom de você orar pelas enfermidades pessoais das pessoas do corpo humano, e você vê a manifestação do Espírito Santo de Deus trazendo a cura. Até mesmo enfermidades que para o homem não tem mais jeito, nós vemos, por meio desse dom, o dom dado pelo Espírito Santo de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas tendo a saúde transformada, vida transformadas por meio desse dom. Há quem diga que há pessoas específicas para o dom de cura, no sentido de enfermidades específicas, como também há quem diga que a pessoa que tem esse dom pode orar por qualquer tipo de enfermidade e a pessoa ser curada, mas em total dependência de Deus, né? A gente precisa compreender isso, não é porque eu tenho um dom que a qualquer momento que eu vou orar, a pessoa será curada e a enfermidade vai ser tirada. Eu posso orar por alguém hoje, mas a pessoa, Deus decidir curar ela depois de alguns dias ou depois de um tempo, né? E é interessante você falar isso, porque o apóstolo Paulo é conhecido como assim, um apóstolo que tinha todos os dons, não é isso? Mas ele vai recomendar para Timóteo, né, que tome um pouco de vinho por conta do seu problema no estômago. Então, assim, não existe, vamos dizer assim, uma contradição entre fé e ciência, né? Entre aquilo que também a natureza nos deixou, a medicina nos deixou, e as pessoas às vezes acabam até, eu vou ser curado, Deus vai me curar, mas eu também, por que eu não posso procurar um tratamento, né? Um tratamento específico? Eu acho que também existe até um perigo, às vezes, quando algumas pessoas acabam rejeitando, né, a medicina, deixando de lado coisas que Deus deixou para nós, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Fala para a gente também um pouco assim desse discernimento, né, entre entender, poxa vida, Deus vai me curar, mas eu também posso procurar um auxílio aqui, né, uma forma de ajuda para tratar essa minha doença. Deus faz aquilo que você não pode fazer.
estou aqui com uma dor de cabeça, eu não vou tomar um remédio porque eu creio que Deus vai me curar. Ele pode me curar, mas você tem uma dipirona em casa, toma algumas gotinhas de dipirona para você parar. Então, há uma questão, e a gente vê coisas absurdas acontecendo no mundo, em razão da fé, né, vamos dizer assim, pessoas que não procuram um médico, não procuram um doutor de coisas que poderiam ser tratadas, porque esperam a cura divina, esperam o milagre divino. Talvez essa seja a pergunta: por que Deus não cura? Né? Como você citou Timóteo, nós vemos ali o apóstolo Paulo também, quando ele fala do espinho na sua carne, tinha um propósito naquilo, né? Tinha um projeto de Deus, um propósito de Deus para aquilo. E o apóstolo Paulo nos ensinou isso tão bem que ele se conformou. Ele orou 3 vezes, e por 3 vezes ele ouvia um não de Deus. E depois daquilo ele se conformou. E eu acho tão tremendo isso, quando ele começa a dizer: olha, eu sentirei prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas provações, para que em mim repouse o poder de Deus. Porque muito quando forte, eu penso, né, que estou fraco, então é que estou forte. Né? Então, não é a questão, porque é uma enfermidade que vai me deixar desfalecer. Mas, às vezes, a enfermidade tem como um objetivo me deixar juntinho e pertinho de Deus. Né? Ele vai me tratar, ele vai me moldar. No caso do apóstolo Paulo, era para ele não se ensoberbecer. Né? No caso de muita gente, há um propósito de Deus. E se ele decidir curar no momento certo, na hora certa, ele vai curar. Se são coisas que o homem pode fazer, procure um médico, procure um hospital. Mas se é coisa impossível, ainda assim você não recebeu o milagre, você não recebeu a cura, Deus tem um propósito com isso. Talvez seja na sua vida em particular, ou talvez você será um exemplo para milhares e milhares de outras pessoas que, através do seu testemunho, através da sua vida, conhecerão a fé em Deus, conhecerão a Deus por meio de seu testemunho. Muito importante, né, Jonathan, a gente falar sobre essa perspectiva também, né? E seguindo para o segundo grupo, né, como o Lucas já tinha comentado, que são os dons de elocução. Os dons de elocução seriam os dons da palavra. Seria isso? Pode dizer isso, o dom de expressão. Sei. Também, né? Que no caso é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Né? Como nós já falamos aqui um pouco de profecia, profecia é justamente eu transmitir a mensagem de Deus, transmitir a palavra de Deus sem acrescentar uma vírgula ou um tio. Né? Como eu já disse, qualquer palavra que antes não venha o assim diz o Senhor, né? Qualquer palavra que seja apenas o meu desejo pessoal sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma pessoa, não é a mensagem de Deus. Hoje a gente vê muito isso, né? Eu vou profetizar. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, mas é algo que o quê? É algo que é um desejo pessoal do pregador, é um desejo pessoal da pessoa. Então nós devemos ter cuidado com isso, porque às vezes gera frustração da pessoa que está ouvindo, tanto com a igreja como com o próprio Deus. Né? Ou ela colocar fé naquilo que o pregador está falando e aquilo não acontecer. Então, quando Deus fala, nós sabemos que o nosso Deus, ele cumpre. É verdade. Né? Então, o Senhor é muito claro, né, naquilo que ele revela. Ele diz: olha, se é um assim diz o Senhor, está em completo acordo com a palavra de Deus, porque não adianta eu dizer assim diz o Senhor e está em desacordo com a palavra. Então, não tem Bíblia, não é bíblico, não está em harmonia com a palavra de Deus, descarte, coloque de ladinho, rejeite isso e retorne para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela é boa o suficiente para nos guiar pelo caminho correto, pelo caminho certo. Tem o dom de profecia, né, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Né? Amém. A pessoa pode ter, por exemplo, o dom de interpretação de línguas, outra pessoa pode ter o dom de línguas. Isso não significa, por exemplo, que, vamos dizer assim, normalmente um depende do outro, porque quando se refere, Paulo fala na utilização desses dons, que quando alguém falar em língua, tem que também ter quem interpretar, né? Então, assim, sim, ele fala a respeito desses dons na edificação do corpo, mas ele também fala da questão de que aquele que ora em línguas também edifica a si mesmo, né? Então, assim, tem que, vamos dizer assim, ter uma dosagem de sabedoria para saber o momento em que a pessoa vai falar, porque eu vou me edificar, e também o momento em que eu vou falar, porque o corpo está precisando daquilo ali, não é verdade? Exatamente. Hoje a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Em que sentido? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14,
é que ele vai dividir essa questão da variedade, explicar, né? A questão da variedade de línguas, da interpretação de línguas. Aquele que tem um dom de variedade de línguas, ele edifica a si mesmo. Então, não tem necessidade de estarmos falando em voz alta para a igreja ouvir, sendo que nós estamos edificando a nós mesmos. No caso de alguém falar em voz alta, que haja um intérprete. Isso que o apóstolo Paulo tem a dizer. Por que não se pode levantar um ou dois mais profetas no momento da pregação da palavra de Deus? Porque o profeta, naquele momento, está sendo o pregador da palavra de Deus. Ele está transmitindo a mensagem. Ele está transmitindo a palavra do Senhor. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quando eu falei ao início que os dons espirituais é para edificação, tanto pessoal como edificação do corpo da igreja, é justamente nesse sentido. O apóstolo Paulo, aquele que fala em línguas, ele fala para se edificar. Ele está edificando a si mesmo. Aquele que tem o dom de interpretação de línguas, se Deus quer transmitir uma mensagem para a igreja, por meio do dom de línguas, que haja um intérprete para que venha traduzir, e transmitir a mensagem do Senhor para o povo de Deus. O dom de línguas é justamente isso, é uma língua que eu não entendo, é uma língua que eu não compreendo, uma língua que ninguém vai definir. Então, imagine só, entrando alguém que ainda não é cristão e me vendo falando em línguas estranhas, ele vai dizer o quê? Não tem nada a ver. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Olha, não é interessante que isso ocorra. Estou usando minhas palavras aqui, Se chegar alguém que é de fora, esteja alguém falando em língua, sem que haja um intérprete, que ela não vai entender e nem tampouco vai ser edificada. Então, aquele que fala em línguas, fala para se edificar. E se há um intérprete, para aquele que está falando em línguas, se receber a mensagem para transmitir para a igreja, que assim aconteça. Amém, amém. E aí, tem uma outra coisa também que às vezes acaba gerando um pouco de confusão. O dom de línguas, ele é a mesma coisa do dom de, por exemplo, já vi muitos casos de pessoas que chegou um americano que não sabia falar português e ele falou na linguagem aqui de um cara que era brasileiro, E isso também tem a ver com o dom de línguas ou não tem nada a ver com o dom de línguas? Fala um pouco para a gente. O dom de línguas de 1 Coríntios 12, ele é a língua que você não entende. No caso de Atos capítulo 2, há algumas vertentes teológicas que dividem essa opinião entre aquilo que ocorreu, se foi algo de fato sobrenatural, línguas que não se poderiam entender, ou se de fato estavam falando a linguagem do povo. Por quê? Porque o texto vai estar dizendo que uns pensavam que estavam loucos. Porém, no mesmo texto vai estar dizendo, nós não ouvimos falar na nossa própria língua. Então, há duas vertentes diferentes nesse sentido, de que em Atos 2 foram línguas estranhas de fato, línguas que não se podem compreender, e se também foram línguas que as pessoas compreendiam. No caso de Atos 2, recitando aqui o texto para a gente ir andando direitinho, que no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. Logo depois disso, o texto vai estar dizendo que as pessoas que estavam visitando aquele local, disseram, tão loucos, estão bêbados. Outros já disseram, nós não ouvimos falar nós não estamos ouvindo falar na nossa própria língua. Então, são duas vertentes diferentes que os teólogos e escritores vão dividir essa opinião, nesse sentido, se de fato Atos 2 se referia a línguas estranhas, ou se de fato se referia à possibilidade realmente de estar falando na língua daquelas pessoas que estavam vendo aquele fenômeno acontecendo. Sim. Jonathan, dons é uma coisa e talentos é outra, ou dons e talentos é a mesma coisa? Você pode falar a respeito disso? Lembrei do hino antigo, Meus dons e talentos são para te servir. Primeiro de tudo, tanto dons como talentos. Dons espirituais dados por Deus, talento você desenvolve, E eu acho lindo isso, porque para um cristão salvo em Cristo, tanto dom que é dado por Deus, como o talento que você desenvolveu, ele serve para uma coisa que é para a glória de Deus. Então, dons é o quê? Dons é um presente dado por Deus. Talento, eu posso desenvolver o meu. Eu tenho um interesse aqui por música para tocar no teclado.
eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou fazer um curso, eu vou me empenhar nisso, eu vou desenvolver e vou crescer nesse talento, eu vou crescer nisso que surgiu dentro de mim, né? Nesse interesse que surgiu dentro de mim. Então, talento, talvez você pode até nascer com ele, né? Já um dom espiritual, Deus, ele oferece, Deus, ele dá para você. Então, o dom é como se fosse algo, de fato, extraordinário. Não que essa pessoa também não possa exercitar para que ela possa aperfeiçoar. Exatamente, também, não é isso? Não, completamente. Porque tem pessoas que, por exemplo, tem uma voz espetacular, sem nunca ter feito curso de canto, sei lá, coisa desse tipo. Mas quando a pessoa abre a boca, todo mundo fica, uau, que é isso, né? E tem uma pessoa que sempre teve o desejo de cantar, já trabalhou e fez todos os tipos de cursos a respeito, né? Para trabalhar a voz, e essa pessoa também vai desenvolver o seu talento, né? Não é isso? Exatamente. Eu acho que uma influência também, desde a criação da família, né? Vamos supor, se na família tem músicos, tem gente que se dedica à área musical, à área da música, isso, querendo ou não, influencia demais. Influencia bastante, né? Isso na minha vida influenciou. Desde criança também, os meus irmãos tocam, minha família teve músicos, cantores. Isso, querendo ou não, acabou me influenciando também um pouco para a área da música, né? Há quem queira e consiga desenvolver, né, a questão de um cantar bem, tocar bem, né? Mas há também quem se empenhe e não consiga, né, desenvolver esse talento. Tem o desejo de querer tocar algum instrumento, o desejo de ser bom em alguma coisa, e às vezes não consegue. Mas nós sabemos que Deus, ele chamou cada um de nós para algo diferente. E nós precisamos saber que, mesmo que para as pessoas aquilo pela qual ele me chamou não seja algo muito bem visto, Deus me chamou para aquilo, eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus, né? Seja o garoto do notebook, do Tata Show da igreja, seja o pastor que está ministrando o culto de doutrina, todos somos chamados para algo específico na casa do Senhor. Seja servindo com os meus talentos, que com o tempo eu pude adquirir e aperfeiçoar, ou seja, servindo com os dons que o próprio Deus entregou para mim. E tão interessante, agora eu lembrei o Jonathan falando a respeito de desenvolver os talentos, né? E a nossa família influencia bastante. Eu lembrei também que foi uma das conversas que a gente teve com o Tiago Holanda, né, logo no início, a respeito de temperamentos. Inclusive, essa temática hoje sobre dons, Jonathan, a gente já foi, digamos que um gancho que a gente tirou dos temperamentos, porque muitos jovens, adolescentes, né, vieram perguntar como eu posso desenvolver os meus dons, né, os meus talentos na igreja, né? E eu vejo muito isso, que assim como os temperamentos, né, nós digamos que absorvemos isso dentro da nossa casa, da nossa família. Os talentos também, né? É muito comum a gente ver líderes, casais líderes, né? Que os filhos também acabam desenvolvendo, né, a liderança, ou desenvolve muitas vezes o talento que o pai tem, a mãe tem, né? Então foi muito interessante ele falar nesse ponto, porque associou bastante ao temperamento, que era justamente o que a gente tinha falado, né, Lucas? É verdade. E também tem a questão de que, às vezes, alguns pais querem forçar algo no filho, né? Também tem um perigo que... verdade. Não, você tem que seguir essa carreira, meu filho. Você nasceu para ser isso, e você vai ser. E coloca um peso, né, sobre o garoto, sobre a criança, sobre a garota, e ela cresce assim... Cara, eu sou filho de pastor, eu sou filho de... meu pai canta e tudo, então eu tenho que estar lá naquele padrão. E eu vejo muitos relatos, assim, de pessoas que... Uau! Cara, tu não tem noção o quanto que é difícil para mim ser filho do fulano, ser filho do ciclano, por causa disso também, porque as pessoas acabam colocando uma pressão que não é algo hereditário, não é verdade? Com certeza. Você acabou de falar que é algo que Deus escolhe dar e é desenvolvido, né? Exatamente, e não adianta forçar, né? É algo natural. Ninguém te forçou a pregar para bananeira, você foi lá. Pô, eu vou, cara, eu acho que tem que ir. Exatamente. É algo Embora natural. meu pai já pregasse, né? Eu sempre eu gostava de estar no meio da conversa deles, né? Aquilo me interessava, um monte de caba de gravata, de social. Eu me vestia como meu pai de também. social, minha mãe mandava fazer uma roupa para ele, a minha do mesmo jeito, né? Então eu acho que isso também foi influenciando nesse sentido, né? Mas
Eu preguei para a bananeira, Deus decidiu, rapaz, eu acho que vai dar certo isso aí. E você é pai, né, Jonathan? É do Caleb? Isso. Caleb, né? E você já consegue perceber no Caleb alguma desenvoltura, algum talento específico? Ele tem quantos anos, Caleb? Vai fazer 5 anos 5 agora. aninhos, né? Canta com a beleza. Olha só. só, tá vendo a influência, né, dos pais. Mas aí você identifica algo e estimula, não Na força, criança, não é isso? É. A mulher diz lá em casa que quem estimula é ela. Mas é algo que realmente ele vê. É muito difícil estar dentro de casa, fazer alguma coisa e não estar cantando. Os vizinhos já sabem, é desde criança desse jeito. Até para tomar banho, entrou, parece que tem um playback na minha cabeça, eu já vou cantando, né? Entendeu? Então, querendo ou não, estimulou o violãozinho ali, né? Incentivando ele também a questão de instrumentos musicais, né? Dando para ele lá dar uma palhinha no violãozinho. Isso, querendo ou não, estimula bastante. Ele vai criando interesse por isso, né? Eu acho muito lindo, assim, quem canta. Mas eu não recebi esse dom. Eu fico olhando, meu Deus do céu. Às vezes eu tenho vergonha de louvor para... Meu Deus, minha voz é terrível, Senhor. Eu não conseguiria. Mas eu acho muito bonito. Admiro muito quem tem. Mas não... Infelizmente, esse dom não recebi. Mas também... E isso é interessante, porque assim, cada um recebeu o seu, né? Cada um está na sua. E aí a gente... vai se deixando trabalhar por Deus, né? É verdade, é verdade. Exatamente. Mas dá para desenrolar. Investir nesse Oh, talento, meu Deus, né? quem sabe o Eu não dia, acredito Senhor. que você estava falando de você quando você disse que há pessoas que investem. É verdade, Jonathan. Sabe aquele amigo meu? Sou eu. Um amigo meu, né? Rapaz, E, Jonathan, eu acho que a gente acabou não falando do último grupo, que foi os dons de revelação. Sim. Né? Faltou esse último grupo, né, Os Jonathan? dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a Sim. palavra da ciência e o dom de discernimento do Espírito. A palavra de sabedoria, início eu citei José, né, que é você saber tomar decisões sábias em situações extremas, em situações difíceis. Isso nós precisamos. E essa categoria de dons está completamente relacionada à orientação da igreja, né, como alguém deve orientar a igreja, como também relacionada a aconselhamento. Né, no caso da palavra de sabedoria, ela lhe dá a habilidade de tomar decisões sábias, no momento difícil, no momento extremo, você tomar decisões sábias. Né? A palavra da ciência, ela vai um pouco além disso, porque ela vai lhe revelar coisas ocultas que você não sabe. Né? Como nós vemos quando Pedro vai estar falando com Ananias e Safira, que acabou Sim. desmentindo eles lá na hora, né? Era coisa que ele não sabia, Algo mas extraordinário. o Espírito Santo foi revelou no momento. Né? E discernimento de espírito talvez seja aquilo que nós estamos mais precisando hoje em dia. Né? Uma igreja que é centrada na palavra, uma igreja que é bem ensinada, ela sabe aquilo que é certo, sabe aquilo que é errado, sabe aquilo que é de Deus, sabe aquilo que não é de Deus, sabe o que é sério e sabe o que é meninice, né? Vamos falar assim. E hoje o discernimento de espírito é aquilo que muitas igrejas hoje estão precisando, principalmente no nosso meio pentecostal e assembleiano, onde nós vemos muito movimento, muito movimento, pouca Bíblia, né? E hoje nós precisamos desse dom de saber aquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo nos motiva a nós julgar os espíritos, né? Para saber quem é que está falando. Não é incredulidade, mas ter cuidado com quem e através de quem está falando, né? É interessante porque eu lembro de um episódio que aquele pastor Eliseu Rodrigues, eu acho que é o pastor Eliseu Rodrigues, que ele é muito conhecido no meu pentecostal. Sim, sim. E ele estava falando que estava pregando numa igreja lá no Pará, e ele era novo ainda nesse meio, e estava muito animado, muito empolgado ali, e de repente viu uma mulher lá de trás, e falando várias línguas e tudo, e aí ele achando, cara, isso é manto, que massa e tudo, e aí ele pegou e falou, olha que benção aqui, né? A irmã aqui falando várias coisas. E aí a esposa do pastor interrompeu rapidinho e falou, irmão, eu tenho que interromper porque na verdade ela está sendo usada pelo inimigo. Ela está falando coisas que não tem nada a ver. E aí a irmã foi lá, repreendeu e expulsou o demônio. Ou seja, ele não tinha o dom do discernimento, mas a esposa do pastor tinha. E ela discerniu que aquilo ali não vinha do Espírito Santo, mas que vinha da parte do inimigo. Ou seja, é algo realmente assim, extraordinário, que a pessoa tem que de fato trabalhar bastante, porque às vezes a gente acha que algo
uau, isso aqui é de Deus, né? E na verdade não é, porque se Pedro não tivesse o discernimento naquele momento ali, ele poderia ter achado, não, eles venderam por uma quantia, glória a Deus, massa. Eu tive a oportunidade de viver isso na prática. Eu estava numa vigília, na minha esquerda tinha um moço, na minha direita também um moço, né? Eu estava no meio deles dois. Da esquerda estava lá, na minha concepção, cheio de Deus, tá entendendo? Falando línguas e glória a Deus e aleluia. E o rapaz da minha direita, vez ou outra, olhava para esse da minha esquerda. Eu achando estranho, o rapaz, eu aqui querendo me concentrar, fechava o olho. Quando eu abria, o rapaz da direita estava olhando para a esquerda, né? Fazia isso e olhava e fechava o olho. Rapaz, o que está acontecendo? O rapaz da direita saiu, estendeu a mão, o camarada caiu, possesso. Caramba! Aí eu fiquei, Jesus, como é que eu não percebi, né? Mas é o que? Eu não pude discernir, mas pela graça de Deus tinha alguém naquele momento, né, que pôde discernir, talvez ali relutando, Senhor, será que é algo meu? Estou sendo incrédulo aqui. Mas o Espírito Santo o encorajou, o encheu, ele foi lá, estendeu a mão e de imediato a pessoa lá foi liberta, né? Glória a Deus. É algo da parte de Deus mesmo, assim, que ele coloca assim para a pessoa ser usada em favor da igreja, porque uma pessoa como essa às vezes acaba iludindo outras pessoas. Você acha, não, fulano é muito espiritual, fulano não está bem, né? A pessoa pode até achar, né? Não sei como é que no mundo espiritual essa pessoa se via, né? Mas algo que acontece assim, eu creio que acaba ajudando você que estava do lado, as outras pessoas que viram, né? E aí, talvez até para essa pessoa também fazer uma autoavaliação, né? Isso me motivou a ser mais cuidadoso, né? Eu já era obreiro, já ministrava, porém aquilo eu fiquei assustado, né? Que, rapaz, como pode alguém que eu achava estar cheio, mas na verdade estava cheio de outro negócio, né? Não era cheio de Deus, não estava cheio do Espírito Santo. Isso me motivou a ser mais cuidadoso, né? Ter mais cuidado, né? Então, às vezes algum irmão vem entregar alguma coisa para mim, eu sou muito cauteloso, né, nesse sentido, até mesmo quando Deus decide nos usar em alguma coisa, ter certo cuidado, sondar primeiro para saber se, rapaz, será que isso aqui é do meu coração mesmo, ou será que é de Deus realmente? Então nós devemos ter todo o cuidado, e a igreja hoje ela precisa realmente desse dom de discernimento, principalmente por conta de inúmeras igrejas que hoje vivem muito do movimento e não vivem da palavra, né? São nutridas pelo movimento, mas não são nutridas pela palavra de Deus. A gente precisa desse tipo de dom, desse dom na igreja, desse discernimento para saber aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Jonathan, fala para a gente, assim, a gente já está chegando ao final, né? Estou falando demais, não. Não, mas a conversa está muito boa. Como buscar os dons nos dias atuais? Rapaz, como eu devo buscar os dons nos dias atuais? Primeiro, o apóstolo Paulo nos motiva a isso, né? Buscai com zelo todos os dons espirituais, né? Os dons espirituais que atuavam, que estavam ativos na era apostólica, eles não cessaram hoje, né? Há aí vertentes teológicas que dizem que esses dons de poder, esses dons de elocução, eles cessaram, já não existem mais, permanecem até hoje, vivinhos até hoje e habitando no meio da igreja até hoje. Então, como eu devo buscar, além do incentivo bíblico que o apóstolo Paulo ele me motiva a buscar? Em primeiro lugar, eu preciso ter uma vida de oração, ter uma vida nutrida de oração. Assisti um pouco dos episódios anteriores sobre a vida devocional e a entrevistada falava justamente sobre isso, é o seu momento com Deus. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar à noite, né, eu chegava em casa mais de 10 horas, o momento que eu tinha com Deus era de madrugada. Eu colocava aquele hino tremendo de Deus, me ajoelhava e eu chorava, né? Chorava buscando ao Senhor, porque já estava faltando muito culto, não estava pregando mais, eu chorava buscando a Deus. Aquilo me levou a ter uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não procuro conhecer a Deus por meio da palavra, por meio da oração, como Ele pode ver em mim alguém apto para receber os presentes dEle, os dons que Ele tem para me entregar, para ser um canal de Deus para a igreja? Se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não invisto na minha vida de oração, invisto o tempo em outras coisas, né? E o tempo das outras coisas voam, mas a leitura da palavra, o sono bate ligeiro, na oração de joelho, a bolachinha do joelho já dói. Então, querendo ou não, ter uma vida voltada para Deus, uma vida de intimidade com Deus, para receber os dons de Deus,
requer sacrifícios pessoais, requer renúncia, requer tempo de oração. Deus ele não vai usar métodos, como disse A.M. Boldes no seu livro de oração. Ele vai usar pessoas, ele vai usar homens, mas homens de oração. Então, se eu desejo ser usado por Deus, se eu desejo que na minha vida habite o Espírito Santo de Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Por que uma vida de oração? É aquilo que vai me nutrir espiritualmente. Se eu não oro, eu não tenho vida espiritual. Se eu não oro, eu não conheço a Deus, eu não converso com Deus, eu não tenho um relacionamento com Ele. Conhecer apenas de ouvir falar? Não, eu preciso conhecê-lo de conversar com Ele. Eu preciso conhecê-lo de entender, de saber quem Ele é por meio das Escrituras. E viver uma vida de oração, uma vida voltada para Deus. Ele vai me dar, se Ele quiser, mas se Ele não quiser, eu estarei lá de joelhos pedindo a Deus: Senhor, me usa na Tua presença, eu quero ser um instrumento Teu. Ah, mas eu sou novo demais, eu tenho apenas 12 anos, tenho apenas 14 anos. Deus usa qualquer pessoa de qualquer maneira. Assim como Ele não vê, não sei quais os critérios que Ele vê em nós, ou tem para que Ele venha nos escolher para receber os seus frutos, eu não posso também definir uma idade específica para que Deus possa me usar. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então você adolescente que me escuta, você que está nos ouvindo nessa noite, nesse dia, saiba o seguinte: olha, Deus quer usar você. Você não é novinho, você não é pequeno demais. Você precisa apenas investir um tempo de relacionamento e intimidade com Deus para que você venha a ser um instrumento na mão do Senhor. Se aqui tem um teclado, ele não vai tocar sozinho. Eu preciso de alguém para ligá-lo, que saiba mexer, que saiba manuseá-lo, e assim somos nós. Eu não vou bradar sozinho, eu não vou tocar sozinho, eu não vou ser usado por mim mesmo. Deus vai vir em mim, vai me usar, vai manifestar o seu Espírito, os seus dons na minha vida. Eu serei útil para a obra de Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja, e assim também edificando a minha vida. Dá lugar. Glória a Deus. Receba. Amém, amém. Glória a Deus, Jonta. Amanda. Agora passa para mim. Nós queremos agradecer, Jonta, pela sua presença. Já acabou. Rapaz. Agora que eu estava me soltando, gente. Olha. Eu estava preso demais, agora que eu estava me soltando. Mas nós fomos muito abençoados com essa palavra, com essa mensagem, né? Você aí que está nos assistindo, que pediu essa temática, né? Nós ouvimos e Deus, Ele realmente se manifestou aqui nesse lugar hoje, né? E que você possa receber essa mensagem, né? Como desenvolver os meus dons, os meus talentos, aquilo que Deus me deu, como reconhecer isso. Então, receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente agradece a sua presença, você que ficou aqui até o final. Lembrando que no segundo sábado do mês, sempre tem um culto dos adolescentes agora, então, assim, fica ligado. Não perca. No próximo mês, né? Então, assim, a gente já vai estar aqui na nossa igreja mais uma vez, se Deus quiser, cultuando a Deus mais uma vez aqui com os adolescentes. Então, esteja conosco. Você é nosso convidado, convide um amigo, né? Você que é adolescente, você que é líder do Ministério de Adolescentes aí na sua igreja, enfim. Segue lá nosso Insta, @adolesctc. Comenta aí o que você achou dessa temática, né? Enfim. Sim. Segue o Jonathan. Gadelha. Né? Jonathan, qual é o teu Instagram? @jonatas.gadelha. Jonatas.gadelha, né? Vai que alguém quer também trabalhar na igreja dele, essa temática, né? Porque o Tiago Holanda, depois que ele veio para cá, já foi para outra igreja, uma congregação nossa, enfim. Verdade, não para. Então, o pessoal que está antenado aí, eles ficam vendo, né? É verdade. A temática, e também eles vão querer com certeza entrar em contato contigo depois aí para trabalhar na igreja deles lá, essa temática, cara. Amém. Fica ligado. Olha, mas agora não acabou, a gente tem aquela surpresa. É verdade, é tão surpresa que eu já tinha esquecido, meu Deus do céu. Adriel, por favor. A gente tem Nós temos uma lembrancinha muito especial para o Jonathan. O nosso convidado, a gente gostaria que você abrisse e mostrasse aqui para quem está nos assistindo. Foi preparado com muito carinho, né, pelo Adoleta, né, que é realizado pelo Jailson, né, o nosso Jailson tocador com a namorada dele, eles têm um Instagram também, eu acho que é Adoleta, né, @Adoleta. Isso. E eles trabalham com personalização de canecas, só, enfim. Olha que coisa linda, gente. Caneca do Conectados. Linda, viu? Muito obrigado. É o nosso presente para você, uma lembrança especial demais aqui do nosso programa. Amém. E
É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.